Evangelho de Lucas, no capítulo 23, aonde começaremos a leitura no versículo 55 e terminaremos no capítulo 24, versículo 12. Como é prática da Igreja Reformada, do qual nós somos parte, assim que você encontrar o texto no Evangelho, fique de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 55. Assim diz a toda a suficiente palavra de nosso Deus. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pode se assentar. Eterno e glorioso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, a Tua palavra que discerne os pensamentos e os desejos do coração que muitas vezes, e nós sabemos disso por Tua palavra, é enganoso e desconhecido de nós mesmos. Só Tu o conhece. Santo Deus, que a Tua palavra faça aquilo que o Senhor mesmo a mandou fazer, que é corrigir, ensinar, transformar, edificar, mas também julgar aqueles que não confessam o Senhor. Que Tu, ó Deus, use a Tua palavra, Senhor Deus, neste momento. Abençoa a vida das nossas crianças, Senhor Deus, para que elas cresçam no conhecimento do Senhor todos os dias. Abençoa a vida dos homens, para que eles, Senhor Deus, tomem sobre si a responsabilidade que o Senhor mesmo deu aos homens, na Tua casa e nas suas famílias. Senhor Deus, abençoa as mulheres, Senhor Deus, para que elas continuem como exemplo destas mulheres agora, que eu irei falar sobre elas nesta pregação, que buscam a Jesus para honrá-lo e anunciá-lo. Que o Senhor Deus faça-nos Teu povo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ouvindo uma criança, e talvez alguns se incomodem, mas lembre-se sempre, uma igreja barulhenta é uma igreja que continuará. Portanto, nós devemos ficar felizes de ouvirmos crianças dando seus gritinhos aqui na igreja. Portanto, prestemos atenção agora a essas mulheres que agiram como crianças, porque afinal de contas, o Senhor mesmo disse que nós não devemos embaraçar os pequeninos. Eles devem chegar a Ele, porque este é o caminho. Voltemos ao texto sagrado, irmãos. O Senhor Jesus foi crucificado
e morreu pelos nossos pecados, num dia de preparação para o Sabá, o dia do descanso, lembrando que o dia do descanso judeu começava às 18 horas, que é o início da vigília da noite, e acabava às 18 horas do outro dia, que é o término da vigília do dia. Portanto, como Cristo morreu por volta das 15 horas, essas mulheres ainda tiveram tempo, como diz o versículo 56, naquele dia antes do Sabá, de preparar aromas e bálsamos para cuidar do corpo de Jesus, para que ele fosse sepultado de maneira adequada. Então nós vemos que em tudo, completa o versículo 56, elas guardaram o Sabá e descansaram segundo o mandamento. Em tudo essas mulheres seguiam a Jesus, mas continuavam seguindo os mandamentos da maneira que estava explícito na palavra. O que aprendemos de cara que estão aqui no texto é que aqueles que seguem Jesus o amam seguindo os seus mandamentos. E naquele momento não havia qualquer revogação dos mandamentos do Sabá. O Sabá, o dia do descanso, deveria continuar sendo guardado. O Senhor veio cumprir toda a lei, não revogá-la. Ele é o fim da lei somente no sentido de que ele é a finalidade. A lei aponta para Cristo e ele a cumpre perfeitamente. Ele não é o fim da lei para que nós possamos pecar de maneira que a graça superabunde pelo pecado. Pelo contrário, os que o amam são aqueles que seguem os seus mandamentos. E essas mulheres amavam a Jesus. No versículo 24 é nos dito que no primeiro dia da semana, capítulo 24, versículo 1, perdão, no primeiro dia da semana, era ainda alta madrugada, mas já havia acabado o Sabá, o dia do descanso, e elas foram até o túmulo para poder fazer a preparação do sepultamento adequado de Jesus. Observem o quanto elas amavam a Cristo. Em outra parte, em outro texto, dos textos correlatos, que são Mateus 28, do 1 ao 6, Marcos 16, do 1 ao 8 e João, do 1 ao 13, é-nos dito que elas ficaram preocupadas. Quem removeria a pedra para que elas pudessem fazer esse trabalho? Afinal de contas, a pedra havia sido selada com o selo romano e uma guarda havia sido colocada porque os judeus pediram a Pilatos que fizessem isso, porque os discípulos tinham dito que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mesmo assim, elas foram, acreditando que Deus, como diz o jargão popular, removeria a pedra. E de fato, Deus removeu a pedra. Mas essa pedra não é o seu milagre que você espera, mas é o verdadeiro milagre que precisava acontecer para que a humanidade fosse de fato totalmente redimida. Não seria um Cristo morto e sepultado que redimiria a sociedade, mas seria um Cristo morto no último altar, totalmente limpo, totalmente sem pecado, que iria redimir a humanidade quando ressurreto fosse. A ressurreição faz parte da nossa redenção, pois ela aponta para a nossa gloriosa vitória sobre o nosso inimigo também, que é a morte, que é a separação de nosso Deus. Elas encontraram a pedra removida e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram desesperadas e nos outros textos nós sabemos que uma delas pergunta ao suposto jardineiro: onde colocaste o corpo do Senhor? E ele mesmo se apresenta a ela, e ela grita Rabone, que quer dizer mestre. No versículo 4 do capítulo 24 de Lucas, é dito que elas ficaram perplexas a respeito daquilo. Elas não conseguiam entender, elas achavam que talvez alguém tivesse removido o corpo de maneira a degradar o corpo de Jesus. Porque se os irmãos não sabem, aqueles que eram crucificados e não recebiam uma sepultura como Jesus recebeu, era jogado no canto, perto da cruz, para ser comido pelos animais. Elas acreditavam então que alguém poderia estar querendo degradar o corpo de Jesus a esse ponto
tirando-o da sepultura e jogando para o destino que aqueles outros que foram malditos no madeiro tinham. Os corpos seriam comidos por vermes e destruídos por animais. Era por isso que elas estavam perplexas. O que aconteceu com o corpo do nosso Senhor? Mas, irmãos, nós não temos mais um Cristo morto. Nós temos um Cristo vivo, e para ela apareceram como se fossem dois varões. Ou seja, os anjos tomaram forma e estavam com vestes resplandecentes para anunciar no versículo 5 a elas que ficaram possuídas de temor diante daquela glória que era apresentada pelos anjos. E baixando os olhos, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Irmãos, muitas pessoas estão buscando entre os mortos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas estão ainda colocando em suas salas, em suas casas, um Cristo morto no madeiro, um Cristo sem poder, um Cristo feito de uma imagem que quebra o segundo mandamento, do qual não devemos fazer imagem das pessoas da Trindade. Alguns estão buscando entre os mortos aquele que vive, acreditando nas mentiras de um suposto espiritismo cristão. Ele está vivo. Ele está vivo com o mesmo corpo que ele foi crucificado. Agora, porém, glorificado. Como disse os anjos no versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Nós não anunciamos isso apenas neste domingo, irmãos. Nós anunciamos isso a cada dia do Senhor. Todos os domingos do ano são o anúncio da ressurreição de Cristo e são o anúncio da sua volta. Nós não podemos ser religiosos achando que devemos guardar datas. Nós não fomos chamados para guardar datas. Isso era coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós devemos guardar a esperança da sua vinda. É por isso que a cada primeiro dia, como foi dito no primeiro dia da semana, capítulo 24, versículo 1, nós nos reunimos para adorar aquele que ressuscitou e reina. Hoje, nós vemos a sociedade inteira falando da Páscoa. Para muitos, uma Páscoa que se resume a comer um ovo de chocolate. Se resume a coisas que são apenas mundanas. Mas a nossa Páscoa, irmãos, a Páscoa cristã, é comemorada todas as vezes que nós praticamos a ceia do Senhor. Porque exatamente esse o significado da Páscoa para nós. Não comemos uma ceia com o cordeiro, porque o cordeiro já ressuscitou e o último cordeiro já foi morto, para que o sangue estivesse sobre nós e nós fôssemos redimidos. Porque os elementos da nossa ceia são pão e vinho, significando o corpo e o sangue do Senhor. Porque o pão no original era o pão ázimo, o pão sem fermento. O pão deve representar para nós na ceia a Páscoa do Senhor, no sentido de que nós não devemos mais pecar, irmãos. Como aquele corpo foi crucificado no madeiro sem pecado, a nossa vida também deve o ser. E o sangue do Cordeiro significa que não há remissão de pecados sem que o sangue seja derramado. Mas também significa outra coisa. O vinho é um alimento vivo, e é o sangue de Jesus que nos dá a verdadeira vida. Como disse o anjo aqui, os anjos no versículo 7 do capítulo 24, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, mas que ressuscite no último dia. A nossa mensagem, irmãos, é a mensagem do Cristo ressurreto, que reina glorificado até que Ele volte. É isso que nós devemos, irmãos, como é o tema dessa mensagem de hoje, lembraram de suas palavras, como está no versículo 8. É dito que aquelas irmãs
se lembraram das suas palavras. É isso que eu e você, irmãos, devemos fazer. Não praticar rituais, mas sim lembrar e anunciar as suas palavras a todos os homens. É por isso que estamos aqui, neste domingo, para adorar aquele que reina, que ressuscitou, que foi morto, é verdade, mas a morte não pôde contê-lo, porque ele era o ázimo dos seres humanos, aquele que nunca teve fermento algum do pecado. Era aquele que em suas veias corria o sangue que dá vida verdadeira a todos os que creem. E nós devemos tomar a mesma atitude delas, quando no versículo 9 é dito: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que lá estavam. Nós, cristãos, devemos anunciar uns aos outros sempre as palavras do Senhor que nós nos lembramos, e devemos anunciar ao mundo o Cristo ressurreto e vencedor. Sempre, como termina o versículo 12, devemos estar maravilhados como Pedro, porque aquele que é o Deus único e verdadeiro, o Filho eterno de Deus, se fez homem, andou nessa terra poeirenta, nesse vale de lágrimas, para anunciar a redenção nele mesmo. Morreu pelos pecadores, mas ressuscitou pelos seus eleitos. E agora, aguardamos a sua segunda vinda, sempre lembrando de suas palavras e anunciando aos outros. Como faremos em resposta a esse sermão, junto com os nossos pequeninos? Que o Senhor aplique essa palavra aos corações dos irmãos e que a ressurreição do Senhor seja sempre o penhor da sua esperança. Em nome de Jesus. Amém. Você aqui, Wallace, você aqui, chega um pouquinho pra cá. Você aqui, ó. Levanta? Pode ficar no alto aqui, ó. Sobe aqui. Chega mais pertinho dele aqui. Isso. Heitor. Vem, Heitor. Mostra pra ela. Heitor.
tem que segurar bem no alto, tá? Vem cá, aqui, ó. Vem cá pra segurar a bola. Vem cá. Você pega ele. Você vai ajudar a passar o microfone ali pra elas. Não, eu vou ficar de narrador aqui. Pode falar? Tá? Qual microfone que vai passar com esse? Ah, já tá ali. Bem, bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um. É com alegria que a gente está aqui na frente, né, depois de tanto tempo afastado das crianças, longe, né, dessa pandemia que aconteceu, e a gente está aqui hoje podendo louvar, agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas e pelo maior amor que Ele deu por nós, que foi a vida do seu filho. As crianças aqui estão, acho que um pouquinho nervosas, a gente também, eu também, depois de tanto tempo longe. E peço que os irmãos cantem conosco e estejam sempre apoiando as crianças, viu? Muitas pessoas não conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa. Algumas acham que é apenas trocas de chocolates ou um feriado qualquer. Mas nós sabemos e devemos contar para todo mundo que Cristo morreu na cruz por nós, para que fôssemos salvos do pecado e ressuscitou no terceiro dia. A Páscoa nos lembra sobre Pois em Salmo 103, 3 diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Todos nós pecamos e precisamos de Jesus como nosso único Salvador e intermediador. Amor sem igual. Em 1 João 4,9 diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O amor de Deus é tão maravilhoso que o fez entregar seu único Filho perfeito para morrer na cruz em nosso lugar. Apocalipse 5:12 fala: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. O seu sangue nos limpou do pecado. Em Efésios 4:4-6 está escrito: Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Hoje temos comunhão com Deus através da salvação em Cristo. Filipenses 2:7-8 diz: Mas esvaziou-se a si mesmo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus obedeceu ao Pai, se humilhou, se fez homem e se entregou em nosso lugar. Alegria completa. Salmos 43:4 nos ensina: Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Páscoa nos lembra a alegria completa, a alegria que temos na ressurreição de Jesus, a alegria de pertencer a Jesus. Agora sabemos que a Páscoa é a alegria, é a demonstração do amor de Deus sobre todos. Nós mesmos que não fôssemos merecedores. Jesus entregou sua vida em obediência ao Pai e ressuscitou no terceiro dia.
instrumento de maldição, que era a cruz, se tornou no instrumento de redenção. Como as nossas crianças acabaram de cantar, e eu espero que você tenha cantado com eles, porque nós estamos cultuando a Deus. A cruz é o caminho para a redenção de todo aquele que crê em Jesus Cristo. O Cristo ressurreto que anunciamos aqui. O Cristo que chama os pequeninos para adorarem em espírito e em verdade. O Cristo que diz que das crianças vem o perfeito louvor. Que nós devemos ser como elas, para vivermos a vida do reino. Portanto, irmãos, que nós anunciemos o Cristo que morreu na cruz para salvar pecadores como nós. Vamos fazer uma oração final. Eu peço à irmã Cláudia que faça essa oração e depois disso estará terminado o nosso culto solene.